Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Vamos Falar de Rally. Estamos aqui para fazer uma breve recapitulação do Campeonato Português de Rallys após a quarta ronda do campeonato, ou terceira, dependendo de toda esta confusão que a FPAC criou aqui. E para se juntar a minha conversa, tenho o Paulo Homem mais uma vez, portanto, bem-vindo, Paulo. Obrigado. E também temos aqui connosco o Ricardo Santos, que costuma estar mais habitualmente ativo no nosso grupo do WhatsApp. Portanto, bem-vindo, Ricardo, é a tua primeira vez aqui no podcast. Portanto, a todos vocês que costumam conviver com ele, este é o Ricardo, para quem não conhecia. Obrigado. Mas antes de avançarmos, quero, como sempre, aproveitando aqui a boleia do Ricardo, que é um dos nossos subscritores que estavam no grupo do WhatsApp, para fazer o convite. Se quiserem fazer parte da comunidade, já sabem, temos os links na descrição de todas as nossas redes sociais, os nossos grupos do WhatsApp que não estão limitados apenas e só a rallies, também temos grupos de Fórmula 1, MotoGP, de todas as componentes de desporto que vocês possam imaginar, temos de tudo mesmo, incluindo tascos, que é onde vocês vão aprender mais e melhor sobre este país. Para quem quiser também apoiar financeiramente, já sabem, tem aqui o link na descrição, patreon.com/VFF1, a partir de €1 por mês podem ajudar-nos a manter as luzes acesas, ou se não puderem ou não quiserem apoiar financeiramente, já sabem, deixem o like também, ajuda bastante, partilhem com os vossos amigos que gostam de rallies e deixem aí o rating nas plataformas de podcast. Portanto, já chega de fazer aqui plugs e publicidades alheias, portanto vamos a isso. Estamos aqui para falar então deste conjunto de provas que foi o Rally de Lisboa e o Rally de Castelo Branco, de rallies que fizeram correr muita tinta, e vamos só aqui fazer um breve recap antes de avançarmos para a discussão. Então, o Rally de Lisboa, que foi ganho por Pedro Almeida, que fez aqui a sua segunda vitória na carreira e mantém-se com uma tendência 100% de pódios em 2026, portanto está aqui num bom início de campeonato. Esta foi a vitória número 31 da Toyota no Campeonato Português de Rallys. Ruben Rodrigues foi segundo classificado, seria o seu quarto pódio no CPR, apesar de tudo não pontuou, e não pontuou porque os pilotos foram obrigados a escolher entre Lisboa e Castelo Branco, como mencionámos anteriormente. Foi o 63º pódio para José Pedro Fontes no Campeonato Português de Rallys, é o quarto piloto com mais pódios na história, e este é o último pódio, é o primeiro pódio da Lancia em Portugal desde o Rally da Madeira em 1995, na altura Jorge Bica foi segundo classificado. Ricardo Teodósio fechou os lugares do pódio entre os pontuáveis para o CPR e Gonçalo Henriques ficou logo atrás. Nas duas rodas motrizes, o João Rodrigues venceu, o Dani Carreira foi o segundo classificado, o Pedro Gastão foi o terceiro classificado. Em Castelo Branco, tivemos os pilotos que não pontuaram em Lisboa a ir a Castelo Branco e a vitória sorriu a Ruben Rodrigues, que teve aqui a sua terceira vitória na carreira no CPR e mantém-se 100% vitorioso em todas as provas que pontuou. Este foi o 20º pódio para o João Barros e agora vou-vos fazer uma pergunta. Quando é que acham que foi o último pódio do João Barros? O último pódio do João Barros, eu diria que já foi para aí há 6 anos, talvez, digo eu, não sei. Ele venceu agora o Rally, mas não era do Campeonato de Portugal. Exatamente, o último pódio no Nacional de Rallys. 2022, por aí, não? O último pódio que eu encontrei dele foi no Rally Terras da Alboreira em 2019, na altura com o Skoda. Ok. Já foi há eu disse 6 anos, portanto... Estavas quase, já foi há 7 aninhos, foi quase, Paulo. Houve ali umas épocas em que fez as épocas completas. Sim, tinha muito ritmo de competição e aparecia em todas as provas e estava bastante competitivo. Depois, quando decidiu fazer épocas parciais, começou a desaparecer dos primeiros lugares com alguma regularidade. Faz parte. Sim, eu até acho que este Rally Terras da Alboreira ainda devia ser em asfalto, não? Provavelmente nesse ano foi quando o Rally retomou o Campeonato de Portugal e as 2 ou 3 primeiras edições foram feitas em asfalto, exatamente. Foi em asfalto, confirma-se. Na altura o Rally foi ganho pelo Zé Pedro Fontes, Bruno Magalhães, João Barros, Ricardo Teodósio ficou em quarto. Portanto, o João Barros fica em terceiro. Exatamente, foi prova de asfalto, curioso. É claramente a superfície de eleição do João Barros. Mas então, só para concluir... o João Barros foi então segundo classificado, o Ricardo Sousa foi terceiro classificado, este foi o seu primeiro pódio, ele que foi o campeão das 2 rodas motrizes e da Peugeot Cup Portugal em 2025. Nas 2 rodas motrizes, João Rodrigues voltou a vencer, Pedro Silva, um dos pilotos que digamos que era da casa, porque era o Rally de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, portanto era um dos pilotos que se podem englobar, que era um dos pilotos da casa, foi segundo classificado. Hélder Miranda foi terceiro classificado nas 2 rodas motrizes. Agora passo a palavra ao Paulo. Paulo, partindo daqui um bocadinho este bolo, quem é que tu achas que é um dos grandes ganhadores deste conjunto de provas, assim, olhando no global para o campeonato? É assim, no fundo estas 2 provas, quanto aos vencedores que teve, acabaram por se empatar, não é? Porque o Pedro de Almeida vencendo o Rally de Lisboa
e agora o Ruben Rodrigues vencendo o Rally de Castelo Branco, as coisas acabaram por se empatar um bocadinho no que aos primeiros lugares diz respeito. E portanto nesse aspecto passou a haver menos uma prova para cada um, não é? Em termos de campeonato, e eles não saem propriamente iguais, porque o Ruben nesta prova conseguiu no fundo levar o máximo de pontuação possível e portanto ainda tem ainda ganhou uma ligeira vantagem ao Pedro de Almeida, mas enfim, deixou tudo bastante quente na frente do campeonato antes do Rally da Madeira. Portanto, gostava de destacar, por um lado também, a prestação do Ruben Rodrigues em Lisboa, que foi, quanto a mim, uma prestação que eu acho fantástica. Ele foi a Lisboa, mesmo sabendo que não tinha sido a prova que ele tinha escolhido, foi a Lisboa, no intuito de rodar o máximo possível junto dos seus principais adversários, e mesmo não tendo essa pressão adicional, conseguiu ser competitivo ao ponto de ficar a um segundo da vitória. Portanto, deu uma indicação muito clara aos seus adversários de que é provavelmente, nesta altura, o mais sério candidato ao título de 2026. Eu penso que a vinda dele a Lisboa é exatamente isso que representa. Depois a vitória dele em Castelo Branco, eu acho que aí é uma vitória natural, quer dizer, não havia piloto entre os inscritos que lhe pudesse fazer frente nesta prova. Nenhum dos pilotos que lá estava até ao momento tinha dado essas indicações de que poderia ser competitivo ao ponto de andar a lutar pela vitória com o Ruben, e o que o Ruben fez foi exatamente aquilo que era previsível. Ganhou a grande maioria dos troços, comandou o rally todo, princípio a fim, ganhou a Power Stage, foi rápido logo no shakedown, quer dizer, foi uma vitória de mão cheia, obviamente bastante facilitada porque não tinha lá os seus principais adversários, mas isso ele não tem culpa, foi a prova que ele escolheu para pontuar, mas quando teve que demonstrar que era muito rápido, foi o caso do Rally de Lisboa, em que não pontuava, também conseguiu ser muito rápido. Portanto, o balanço que faço a este nível de topo do campeonato é que quem saiu mais vencedor de tudo foi exatamente o Ruben Rodrigues, porque demonstrou um andamento muito consistente, muito rápido, muito seguro. Eu nunca ouvi cometer nenhum exagero, andar para além dos limites, nada, tudo muito seguro, muito rápido, muito certo, com os acertos corretos no carro, e portanto são duas prestações que são muito boas e que o lançam aqui para o seu, acho eu, o último grande desafio da época, que vai ser o Rally da Madeira, porque a partir daí ele estará taca a taca em todas as outras provas. Talvez nesta do Rally da Madeira vai ser aquela onde ele vai ter talvez o maior desafio desta época em termos de Campeonato de Portugal. Portanto, se ele também superar esse desafio, vai ser difícil este ano tirarem o título ao Ruben, é a minha opinião. É, porque já são 17 pontos de vantagem, já começa a ser grande. Ricardo, Exato. concordas que o Ruben neste momento é o principal favorito? Sim, sem dúvida. Nota-se uma confiança e um elan no Ruben em tudo o que faz. E sim, ele está completamente on fire, como se diz, não é? Ele tem o rally controlado. Há um troço que o João Barros ganha 1 ou 2 por pouca margem e ele a seguir mete muitos segundos em cima. Ele volta ao ataque novamente. Como o Paulo estava a dizer, concordo plenamente. O Rally da Madeira é um rally onde talvez o Ruben tenha mais dificuldade em todos os restantes até a final. Mas eu não sei, Paulo, se os outros não vão ter igualmente dificuldades. Não sei, o Pedro Almeida também certamente não será. O Rally da Madeira é muito, muito difícil, muito complicado. E eu acho que o melhor exemplo que temos disso é as dificuldades que o Chris Mick sempre lá teve. Sempre um grande à vontade em todos os outros rallies no CPR nos últimos anos, e na Madeira víamos um Mick completamente desorientado, e ele dizia no final dos troços e no final do rally que o rally era muito, muito técnico e muito, muito difícil. Sabemos que o Ruben sente-se mais natural no asfalto, em terra. Eu penso que a partir da Madeira ele terá as coisas bem mais controladas, depois ali com o Casinos do Algarve e com o Faf. Sim, ele neste momento, sem dúvida, o piloto
com mais chances, como tu dizes, tem muitos pontos de vantagem, é praticamente o segundo lugar, não é? Que ele tem de vantagem, tem 17, não é? Sim, é um segundo lugar. Não, o segundo lugar no CPR são 20. A pontuação é ligeiramente diferente, mas É um terceiro. Sim, é um terceiro, sim, é quase um terceiro. Portanto, mas acho que pode... acrescento só aqui um dado interessante, que é o Pedro Almeida não vai ao Rally da Madeira desde 2022. Portanto, o seu principal candidato, o principal rival nesta fase em termos pontuais, não vai à Madeira há três edições, pelo menos. Sim, mas vai agora ao Rally da Calheta, fazer o Rally da Calheta, que tem uma parte de troços que vão ser disputados no Rally da Madeira. Portanto, já vai com a ideia de fazer quilómetros na Madeira, nos troços madeirenses, e até de se poder equiparar um bocadinho. E como ele tem feito muito bem o trabalho de casa, com muitos testes, Sim, sem dúvida. Ele vai também à Calheta com essa lógica de poder já posicionar-se e de poder já, no fundo, acertar o seu carro, e depois vai com uma equipa muito experiente na Madeira. A ARC tem muitas vitórias na Madeira, é a equipa que também, por exemplo, dá apoio técnico ao próprio João Silva, que é o atual líder do Campeonato da Madeira, que também corre no Toyota Yaris. Portanto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do know-how, a equipa vai-lhe proporcionar todas as condições para ele ser rápido. Portanto, e ele demonstrando a consistência que tem vindo a demonstrar, mesmo neste Rally de Castelo Branco, eu perguntei-lhe a ele, foi a segunda vez que ele fez o Rally de Castelo Branco, nunca tinha feito, e mostrou-me uma confiança enorme nestes troços que são muitíssimo rápidos, e portanto eu penso que ele se vai adaptar bem. É óbvio que esse dado é importante que disseste. Ele realmente há alguns anos que não vai ao Rally da Madeira, mas ele tem que se concentrar muito naquilo que os seus adversários vão fazer. O Pedro de Almeida não terá também muito mais experiência na Madeira, talvez mas não foi ao Pedro que eu falei. O Pedro já não ia Pedro Almeida. desde 2022. Ok. O Ruben foi o ano passado, foi a primeira vez. Ok, pronto. Por isso é que eu estava, nesse caso, mudo um bocadinho. Mas ele tem um grande adversário lá em termos de campeonato nacional, que é o Armindo, que já fez este rally muitos anos. Mas o próprio Armindo nunca é 100% competitivo nesta prova. Portanto, eu creio que o ritmo com que o Ruben vem, a concentração com que vem das provas anteriores, onde, por exemplo, nem no Terras da Abobreira, nem mesmo no Rally de Lisboa, e até nem mesmo no Rally de Portugal, ele era apontado como favorito. Eu lembro-me de ter feito aqui umas sondagens online, onde votaram cerca de 800 pessoas, e em todas elas, nestes rallies, dava o Ruben com 3% de hipótese de ganhar, 4%. Não havia quase ninguém a acreditar que o Ruben fosse favorito nestas provas. E a verdade é que chegou a elas e impôs claramente no Terras da Abobreira, impôs claramente no Rally de Portugal, quanto a mim uma exibição também notável, e fez o Rally de Lisboa que fez, e agora, enfim, impôs-se claramente no Rally de Castelo Branco. Portanto, tem todas as condições. Eu acho que ele está num ritmo incrível, está num nível de confiança também muito grande, e portanto é claramente o piloto a bater neste momento. Muito bem. Ricardo, agora passando a palavra a ti, o que é que tu gostavas assim de destacar neste bolo que a FPAC nos proporcionou entre Lisboa e Castelo Branco? Bem, eu de positivo não consigo encontrar nada, muito sinceramente. Não consigo. Há muitas outras formas de o fazer. A única coisa positiva nesta estratégia é as pontuações dos rallies. Acho interessante. Não acho de todo uma... Abre a muita dúvida o que é que está por trás das pontuações. Não sabemos os relatórios, não sabemos quando é que vão ser relatórios. Eu não consigo perceber a pontuação do Rally Terras da Abobreira comparando com o Rally de Lisboa, que são muito próximas a nível de pontuações. Já há uma segunda versão da pontuação. Exatamente. Portanto, não sabemos o que é que está por trás de cada coisa, e eu acho que a falta de transparência é das piores coisas que pode haver no desporto. Outra coisa que também acho que aconteceu de muito negativo neste bolo
é que a Federação conseguiu futebolizar, entre aspas, e perdoem, estas duas provas. Meteram os adeptos de ralis a escolher entre o azul e o vermelho, ou entre o vermelho e o verde, ou entre o azul e o verde. E nos ralis não há espaço para isto. Este nosso desporto não é futebol, e é antítese, o futebol é antítese deste desporto. E a Federação conseguiu fazer isso. O único aspecto positivo é que eu acho que ambas as equipas de organização, tanto do Rally de Lisboa como do Rally de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, penso que entraram ao máximo e numa competitividade saudável para tentar ter o melhor rally possível. Ambas as organizações tiveram dificuldades em meter este rally na estrada, seja por questão A, B ou C, seja o que for, porque existem sempre, sejam elas o que forem. O Rally de Lisboa, sabemos que, por tudo aquilo que já falámos, tiveram bastantes dificuldades alheias a eles próprios devido à tempestade. A escuderia de Castelo Branco teve bastante dificuldades em meter um rally na estrada, porque face à lista de inscritos que tinha. E eu acho que pode-se aprender com os erros, e eu acho que é isso que a Federação deve fazer, assim como o Presidente da Federação já veio assumir que não foi a melhor decisão. De positivo, aquilo que poderemos ter são comparações interessantes entre pontuações, entre quem escolhe ir a um rally e outro, e que efeitos é que isto depois pode ter no final do campeonato. Por exemplo, eu estava aqui a ver, eu vejo que o José Pedro Fontes tem a mesma pontuação que o João Barros, não falo de Power Stage. Vejo também que exatamente, sim, é isso mesmo. Vejo que o Armindo faz, pois o Armindo teve um rally mau, o Armindo faz a mesma pontuação que o Henrique Muniz para o CPR, e portanto temos aqui dois candidatos que uma escolha pode pôr aqui bastante em causa no final do campeonato. Bem sei que há uma... E até a própria verdade desportiva do campeonato, não é? E a própria verdade desportiva do campeonato, sem dúvida, sem dúvida. Nós vemos aqui que o Ricardo Teodósio faz um bom rally de Lisboa, mas faz a mesma pontuação que o Marujo, salvo erro. Exatamente, sim. Portanto, e atenção, eu não quero dizer que o Marujo em condições iguais não anda da mesma forma que o Ricardo Teodósio, ou conforme estava a dizer do João Barros, Armindo, Fontes e por aí. Mas é algo que se vê aqui diretamente nesta comparação. É uma escolha inteligente quando sai esta opção e toda esta salganhada, mas só se sabe depois dos outros, mas a previsibilidade, quem defendia o Rally de Lisboa, sabiam-se que, ou diz que eram as grandes marcas, e pronto, estará aqui o resultado à vista no final do ano, vamos ver. O que é muito triste, como diz o Paulo, é que põe-se a causa a verdade desportiva de um campeonato. Eu acho que exatamente. Exatamente. Eu ia só complementar isso com as grandes marcas aqui, este lobby, vamos chamar lobby entre aspas, que existe à volta de levar o rally para perto da capital. Acaba por prejudicar um bocado as marcas, porque lá está, Castelo Branco deu aqui um free pass quase para que o Ruben Rodrigues pudesse quase ter não digo uma mão, mas já estar aqui com uma vantagem bastante interessante. Portanto, se existem estes lobbies e os interesses, acabas por também ter que lidar para o positivo e para o negativo. Eu percebo. Sim, aquilo que estás a dizer eu percebo. O Ruben ganha aqui o rally, mas o que o Paulo estava a dizer é muito importante. O Ruben foi a Lisboa e fez segundo lugar, com toda a gente lá estava, e com toda a gente estava em Castelo Branco. Portanto, em condições normais, o Ruben não levou aqui uma borla. O Ruben veio aqui, ganhou, foi inteligente na sua escolha, mas foi a Lisboa e perde o rally por um segundo. Ganha o segundo lugar por diferença de um segundo. Agora, as marcas, a questão das marcas, eu aí não me meto no marketing nem nos estudos, mas eu estive na estrada e no Rally de Castelo Branco, vi muita gente na super especial, nas especiais. Bem sei que é uma zona do interior do país, bem sei que era um fim de semana muito calor e um fim de semana difícil para as pessoas andarem durante o dia a seguir a rallies, mas bem sei, vendo rallies no CPR, daquilo que vi, não se vê muito mais gente em Lisboa do que em Abobreira, do que em Chaves, do que no Vidreiro, do que no Algarve, portanto, é o que sim, é. E eu conheço uma pessoa que uma vez me disse uma frase que me ficou, que era: organizar rallies em Lisboa e perto do Porto é combateres contra
É tipo um David contra Golias. Porque imagina, tu vais ao resto do país e se tu fizesse um rally, o rally vai ser uma das principais atrações. E com isto eu não quero dizer que o resto do país não tem nada e que não se passa nada, que não é verdade. Mas em termos desportivos, culturais, tu não estás a competir com uma agenda tão grande. Quando tu vais para uma grande cidade, um rally é apenas mais um. Pá, o rally de Lisboa estava lá, mas aposto que se fosse a ver, havia N ofertas de desporto e cultura no resto de Lisboa. Portanto, se estás a competir por um nicho mais pequeno do mercado e que rallies em grandes cidades torna-se muito difícil de chegar ao público por causa disso. E que se calhar, eu também sou um bocado, cada vez também defendo um bocado mais essa opinião, que é, se calhar, se não chamarmos aquilo Rally de Lisboa e chamarmos aquilo Rally de Sintra ou qualquer coisa do género, e se calhar a gente puxar um bocadinho mais para fora de Lisboa, ainda como fizeram, se calhar a coisa é diferente. Se calhar a gente se espalhar um bocadinho o Rally mais para fora da periferia, se calhar é uma atração mais interessante, pelo menos para as populações locais. Que se calhar não sei, aquilo que tu tens uma caravana que segue este evento, tens a caravana fixa que vai a todos, seja o que for, não é? Tens a caravana da entourage das próprias equipas que vai, seja o que for, e depois tens os locais e é todo este bolo que tu tens de conquistar, porque tu se metes o WRC no Algarve, tens tanta gente como tens em Faf. Pronto, esta é aquela velha discussão e é uma grande discussão, mas tu se metes o WRC em Viseu, tu vais ter muita gente para o ano em Viseu ver os ralis. Eu este ano, daquilo que vi, não sei se não havia mais público nos troços de sexta-feira, do Rally de Portugal, na Zona Centro, Arganil, Góis, Mortágua, do que havia no sábado. E portanto tu tens toda uma entourage de ralis, agora tu tens que saber conquistar e saber aquilo que vais fazer, não é pelo facto de teres uma Ford ou teres, sei lá, as equipas da WRC que vais ter toda a gente ali se não tens condições para isso. Agora é atrativo para Lisboa, caramba, então 2 milhões de habitantes do país, é atrativo, obviamente que sim. É só por isso, mas nada, não é? Porque na realidade quer não, vive aqui 2 milhões e 800 mil pessoas, não é? E, portanto, tendencialmente, e acho que o argumento de pôr o Rally de Lisboa no Campeonato de Portugal foi um bocadinho por aí, não é? Portanto, é onde estão as empresas decisórias, onde estão... Sim, mas, agora... Paulo, mas tu tens o circuito Estoril vazio e tens o autódromo por Portimão-Cheio, se é preciso. Completamente. Mas eu não dá para ir por aí, penso. Eu acho que esta decisão que foi tomada pela FPAC no início do ano de obrigar os pilotos até ao Rally de Portugal a escolher estas 2 provas para pontuar é que eu acho completamente errada e trouxe para o campeonato uma discussão absolutamente estéril de que o Rally de Lisboa estaria contra o Rally de Castelo Branco e o Rally de Castelo Branco contra o Rally de Lisboa. E eu acho que não é nada disso que se passa, não tem nada uma coisa a ver com outra. O que se passa é que estas 2 organizações deviam estar ambas contra a FPAC, pela decisão que a FPAC tomou. E, inclusivamente, as outras 7 organizações do Campeonato de Portugal de Rallys, não houve nenhuma que publicamente viesse em favor destas 2 provas. Dizer assim, não, atenção que eu como representante do Clube X e também não concordo com esta decisão da FPAC. Não houve um único clube que viesse em defesa destas 2 organizações. E, portanto... A leitura que eu faço muito disto é que aquilo que a Federação quis fazer ok, no próximo ano... em comparação com 2025, temos aqui 2026, um ano de transição, em 2027 destas 2 provas vamos ter uma. E a pior sai. E eu penso que todos os outros clubes organizadores se sentem um pouco ameaçados e querem passar entre os pingos da chuva. Agora, eu quero ver como é que a Federação vai descalçar a bota no final do ano, se estas 2 provas estão no top 3, top 4 das melhores pontuadas. Exatamente, pois, a questão é essa, não é? É que a questão, a partir do momento em que primeiro anuncia esta decisão, segundo consta, foi anunciado aos dirigentes do clube, da Escuderia Castelo Branco, que a prova iria sair do campeonato em 2026. Entretanto, foi feita pela FPAC esta coisa, ok, então não sai, mas com a prova que entra vão as 2, no fundo, disputar
aqui um lugar. Mas depois veio dizer que afinal havia relatórios e que os relatórios é que contavam para a pior prova que ia sair. Conclusão, só nestas meia dúzia de está aqui uma grande baralhada, está aqui uma confusão enorme, não é? E a FPAC acabou por atirar um bocadinho esta responsabilidade para cima dos dois clubes. E os dois clubes não têm que lutar um contra o outro, quer dizer, nem Lisboa tem que estar a lutar contra Castelo Branco, nem contra Castelo Branco contra Lisboa, porque neste caso a FPAC disse que teriam que ser os pilotos ou as equipas que representam esses pilotos que teriam que escolher entre uma e outra. Portanto, eu acho legítimo, perfeitamente legítimo, isso, se eu estivesse na posição do José Pedro Fontes, como, enfim, no fundo responsável pela Lancia, pela Hyundai, por estas marcas, também pela Toyota, eu provavelmente também tomaria a mesma decisão de escolher Lisboa. Alguns dos patrocinadores são de Lisboa, tudo isso, mas isso eu acho perfeitamente legítimo. Foi uma decisão que Fontes, mas aí não há mal rigorosamente nenhum. O mal foi a FPAC ter dito aos pilotos para escolherem uma prova ou outra. Isso é que não devia ter acontecido nunca. Portanto, não contra a decisão do Zé Pedro, nem contra a decisão do Ruben ter escolhido Castelo Branco. Não, é legítimo, cada um escolheu. Está tudo ótimo. Agora, o que não devia ter acontecido foi a FPAC ter dito: vocês escolham lá entre estas duas provas qual é que querem pontuar. Isso é que não tem sentido rigorosamente nenhum. É a decisão mais absurda que eu já vi no Campeonato de Portugal de Rallys nos últimos 20 anos. Isto é, portanto, veio não só, quanto a mim, alterar um bocadinho a verdade esportiva, veio pôr um rally contra o outro, sem que não há essa questão. Não é Castelo Branco está contra Lisboa, nem Lisboa contra Castelo Branco, não é isso. E depois temos aqui uma associação no meio disto tudo, que é uma associação chamada ACOR, que é a Associação dos Clubes de Rallys, que é uma associação absolutamente sinistra. Absolutamente sinistra, porque teoricamente inexistente. Ele não decide nada, o que pode decidir internamente não torna as coisas públicas, não se solidariza a favor dos outros dois clubes que também pertencem ao Campeonato de Portugal de Rallys e que foram alvo de uma decisão discriminatória da FPAC, não é? Porque a FPAC discriminou 2 rallies. E, portanto, o que é que faz a ACOR no meio disto tudo? Eu não consigo compreender. Isto é uma associação estéril. Quer dizer, isto não tem sentido nenhum. Nada disto faz cabimento no meu entender. Era muito mais lógico que se tomasse a decisão no início do ano, dizer assim: ok, este ano vamos ter 9 provas, o campeonato subiu a 9 provas, e os pilotos podem escolher 8 para pontuar, e dessas 8 obtêm os 7 resultados para efeitos de classificação final. Prontos. E então os pilotos, um podia escolher Terras da Abobreira, porque era longe do Algarve, outro podia escolher não pontuar em Lisboa porque não gostava, outro não ia a Castelo Branco, será sensatez. O rally era muito rápido, e cada um fazia a sua estratégia e era legítimo. Eu acredito que muitos não fossem ao Rally de Portugal porque é muito caro, mas isso depois cada um fazia a sua estratégia, mas era igual para todos. Todos eram discriminados da mesma maneira. Agora, duas Mas provas, isso, Paulo, isso era numa federação em que se tivesse, porque imagina, tu estavas a dizer aquele conjunto de frases há bocado em que disseste que primeiro Castelo Branco está fora, afinal não está, depois já é com o conjunto de escolher. Isto é um conjunto de incoerências, ou seja, a sensação que dá é que não existe uma linha de pensamento. Não há estratégia. Não há nenhuma, não há nada. Eu vim a saber este fim de semana em Castelo Branco que foi-me dito que Castelo Branco estava, portanto, nos relatórios do ano passado, estava entre as primeiras 4 provas que foram melhor pontuadas do Campeonato de Portugal de Rallys. Foi-me dito desta forma direta, com garantia absoluta de que isto era verdade. Ok, eu aceitei isto e eu agora ponho assim, mais uma vez em questão então isto. E então porquê é que foi Castelo Branco a escolhida? É que Lisboa ainda pode ser aquela, ok, é a prova que sobe e portanto fica sujeita a este escrutínio. É o futebol outra vez. Uns sobem, outros descem, quiseram fazer aqui um play-off. Eu penso que é isso. Mas porquê Castelo Branco? Então tinham feito com
com a prova pior pontuada, que provavelmente terá Óbvio. sido, sei lá, ou o Algarve, ou o Rally da Água, ou o Rally Vidreiro, ou outro rally qualquer, não sei. Eu Mas acho que a nunca, resposta então, é com Castelo Branco, simples. não é? Porque não foi claramente quem foi às provas todas o ano passado, como eu fui, não foi claramente a pior prova do campeonato, nem de perto nem de longe. Nem de perto nem de longe, sem dúvida. Sem A dúvida. Paulo, verdade é esta, eu aqui portanto, tenho. Aliás, porquê Castelo Branco? desde que este rally, desde que o Rally de Castelo Branco está no Campeonato Nacional de Rallys, penso que desde 2014, se não me falha a memória, nunca foi a pior prova do Campeonato Eu Nacional. acredito que sim, e depois... Se houvesse um antecedente, ou se houvesse precedentes, pá, há aqui alguma coisa que nos está a escapar nesta Eu informação, acho que. e depois, Eu falta de acho que transparência, a vêm as resposta é teorias da simples. conspiração, não é? Vamos A ver uma resposta, coisa, eu acho que. ainda por cima, a escuderia Castelo Branco, entre as provas continentais, vamos lhe chamar assim, do Campeonato de Portugal de Rallys, talvez não, é seguramente a organização mais profissional que existe. A escuderia Castelo Branco trabalha os 360 dias por ano, tem uma estrutura que está continuamente a trabalhar. O Clube Sim, Automóvel sim. não tem, o Rally de Lisboa também não tem, o CAMI também não tem. Não sei se lá em cima o Rally que faz o Terras da Moreira tem ou não, mas eu penso que também não tem. Quer dizer, Salvo não, erro, a escuderia não quero, tem pessoas a não tempo quero inteiro. mentir, sim, penso que são 7 pessoas a tempo inteiro, salvo erro. Exatamente, portanto, é uma estrutura profissional E que sim, tem tem bastantes provas dos campeonatos nacionais, com a campeonatos, Federação, não é? Internacionais. isto não é por decreto, não é dizer, eu acho que o Castelo Branco deve sair do campeonato. Mas porquê? Expliquem-me. Eu tentei neste fim de semana em que estive em Castelo Branco, no dia de sexta-feira, perguntar a vários pilotos, até a organizadores de prova, elementos federativos, a navegadores, a outros colegas meus que acompanham, e tentei perceber se encontrava em algum deles uma explicação porque é que Castelo Branco e Lisboa tinham sido as provas escolhidas para entrar neste esquema. Não consegui arranjar uma razão plausível, ninguém me disse. Há razões, depois veio o presidente da Federação dizer na Movie Light que não tornava públicas as conversas que tinha em privado com os seus associados. Ok, tudo bem, isso é legítimo que não, mas quer dizer, quando se põe duas provas nesta situação, tem que se dizer objetivamente porque é que se põem estas duas provas nesta situação. Claro, partilha os relatórios, não é? É que eu não consigo encontrar, eu já dei milhares de voltas, já li milhares de coisas, eu não consigo encontrar nada que Eu, explique que os pilotos... eu tenho uma pequena explicação, Paulo, que eu acho que é um bocado o espelho do país, que é, existe o litoral e existe o interior. E Acredito que sim. o elefante na sala é claramente isso, que é, e isto é uma crítica ao facto de, por exemplo, nunca terem lançado relatórios, porque lá está, como o Ricardo disse anteriormente, se tu não lanças um relatório, estás a ser pouco transparente, ao seres pouco transparente, dás asos àquilo que eu vou fazer, que é especular e teorias da conspiração. Exatamente. Na minha opinião, eu acho que a FPAC não tem a coragem de meter Castelo Branco fora. Porque lá está, porque Castelo Branco, como vocês disseram, tem mostrado ser competente, mas é claramente um rally, em termos geográficos, que se calhar faz menos sentido, e com muitas aspas, para a FPAC ou para quem está no Mas litoral. ainda tens pior, então, mas aí tens o Rally da Água, por exemplo. Também é verdade. Que eu gosto, tem troços espetaculares, a zona é 5 estrelas. É incrível, sim. Não tenho nada a dizer do Rally, nada, atenção, não tenho nada a dizer em especial do organizador, nada me move contra Chaves, até pelo contrário, gosto imenso da cidade, tudo. Mas E lá há pouco tempo queres estava mais uma costa, interior, uma coisa. se queres ainda mais interior, então vai àquela zona, porque realmente aquilo aliás, aquilo é tão interior que o Rally vai à Espanha e tudo. Portanto, e a verdade é que nós chegamos lá à quinta-feira, dás uma volta pela cidade e se não souberes que há lá um rally do Campeonato de Portugal, ficas sem saber porque é como se não acontecesse nada, é como se não houvesse nada. O parque de assistência já o mudaram para 2 ou 3 sítios, em zonas onde podia haver mais, nada, está completamente às moscas também. Os troços, o ano passado, não havia ninguém praticamente a ver o rally, nem sequer espanhóis.
nem sequer espanhóis, por cima o Rally Com o Dani Sordo, e tinha o Dani Sordo pois, a fechar o campeonato. Não era lá um piloto qualquer espanhol, não, era o Dani Sordo. E mesmo assim não conseguiu atrair ninguém, portanto, se é esse o critério, então... Também não pode ser esse o critério. Também não faz pode ser sentido, esse o não é? critério, como é óbvio. E eu gosto imenso do Rally os troços de Chaves, acho os troços Sim, não se consegue perceber. muito bons, o Rally vê-se muito bem, acompanha-se. O ano passado teve uma estrutura de troços impecável. Não tenho nada a dizer disso, mas quer dizer, se for esse o critério, Pois. mesmo assim Castelo Branco ainda está um bocadinho à frente. Percebes? Mas isso aí é o problema lá está, da falta de transparência, acaba que a gente acaba a discutir o sexo dos anjos, que é, estamos aqui com especulações. Porque não há critérios plausíveis para se... Por isso é que eu não quero avançar nenhuma razão. Eu também tenho as minhas ideias e acho que pode ser qualquer coisa, mas quer dizer, eu tentei procurar junto de quem decide, de quem está nos clubes, e até me chateei com o responsável de um clube à conta desta mini investigação que fiz, porque lá está, no âmbito da ACOR, onde estão os principais clubes organizadores de rallies em Portugal, estão, nem ele próprio, nem conseguem, enfim, explicar isto, quer dizer, não tornaram pública nenhuma opinião em relação a isto. Ora, isto deixa a entender que provavelmente os clubes estão de costas voltadas uns com os outros, não é? Ninguém se está a defender uns aos outros, pelo contrário, não é? É essa a conclusão que eu tiro. Mas eu objetivamente gostava que as coisas fossem muito objetivas, com regras. Sim, não faz sentido, né? Por tudo aquilo que nós procuramos, não faz sentido aquilo que faz. Não faz sentido nenhum, quer dizer, não é questão do interior, não é questão da organização da prova. Olha, eu deixei-vos ouvir, foi só eu. Eu estou a ouvir bem. Estranho, peraí, deixa-me só, eu vou sair e entrar, dá-me só um minuto. Continuem a falar que eu vou entrar e sair já bem, dá-me só um minuto. Ok. Tranquilo. Eu acho que a questão é exatamente essa. Portanto, é ter-se permitido, e eu acho que aí provavelmente a escuderia foi muito mansa no início do ano. Acho que deveria ter agitado mais, não é? Devia ter agitado mais. Porque repara, porque a escuderia tem um grande argumento na sua mão, na minha opinião. Tens a organização de Rally tens um Rallycross, isto tudo provas da FPAC, não é? Tens mini velocidade, mini GP, tens 2 provas de Rally Series sobre a sua organização, tens baixa, tens enduro, tens montes de provas no Campeonato Nacional, dos quais a Federação depende. Portanto, não é pela falta de confiança da organização, não é porque o Rally tenha corrido mal, não é por estar no interior, não é por nenhuma razão que nós conhecemos, é por uma razão que nós não conhecemos. E eu mesmo digo para a questão do Rally de Lisboa, como tu dizias e bem, há pouco, não podemos pensar, o Rally de Lisboa não pensamos tanto neste aspecto porque é, entre aspas, o que sobe, não é? Está a aspirar a... E de repente depois uma prova, porquê? Porque não tens argumentos, não tens o argumento para as outras organizações todas. O que é que elas têm que Castelo Branco e Lisboa não têm? É que ainda por cima a FPAC toma estas decisões, avança com elas, anuncia as decisões, tudo impecável, e depois lava um bocado as mãos disto, como se não tivesse culpa disto. Não, agora foram os pilotos é que decidiram. Exato. Os pilotos não têm nada a ver com isto, nada. Os pilotos fizeram o que fazer, que foi escolher segundo as regras. Eles cumpriram as regras eram estas e eles tinham que cumprir, que era escolher uma prova ou outra. Eu aí muita gente criticou também o Zé Pedro, porque é dono destas equipas. Esqueçam, eu por aí não entro. Ele tomou a decisão que ele quis, consoante as regras que havia. Agora, estas regras é que não podiam ter existido. Para mim a questão é muito esta. Não deviam ter acontecido. E volto a dizer, eram as 9 provas, nas 9 provas os pilotos escolhiam uma para não pontuar, as outras 8 eram os 7 melhores resultados e achava-se o novo campeão nacional. Tão simples quanto isto, cada um tinha uma estratégia. Eu acredito que, por exemplo, o Teodósio
escolhesse de certeza todas as provas para não pontuar, menos o seu Rally Casinos de Algarve, como é óbvio, não é? Porque ele é de Algarve, portanto teria probabilidade de escolher as outras 8 e essa não, porque ele é de lá, como é óbvio, não é? Portanto, o próprio Paulo Neto, por exemplo, que é aqui de Sintra, que eventualmente escolhesse o Rally de Lisboa, porque é o Rally dele, é o Rally que está aqui, e portanto é o que faz sentido. Mas isso depois cada piloto tomava a sua decisão. Aliás, viu-se pelo número de inscritos do Campeonato de Portugal de Rallys que tiveram no Rally de Portugal, que provavelmente essa era a prova que a maioria escolhia para não pontuar, como é óbvio, não é? Para mim é muito óbvio. Era exatamente por aí que eu ia pegar, porque um dos desafios que eu lancei a vocês os dois foi: se vocês fossem presidente da FPAC, o que é que fariam? O Paulo já deu a sua opinião, eram 9 provas, escolhiam 8 para correr, 7 melhores pontuações. Ricardo, como é que tu farias se fosses presidente da FPAC? Faria o mesmo, é o que faz sentido, é o que vinha fazendo sentido há uns anos, não é? E era mais ou menos isto que se ia fazendo. Tens, em vez de teres 8 provas como tinhas, tens 9 provas, escolhes 8, pontuas 7. E neste embróglio que se meteram, não sei como é que vão descalçar a bota, mas se calhar indo um bocadinho mais além. Eu acho, eu só perguntei aquilo que nós faríamos, ou seja, o que é que nós, porque a gente desta parte da FPAC, infelizmente, cada vez mais é a surpresa. Sim, mas a relação de descalçar a bota também é isso que tu tens que ver, a nível de federação e de clubes e de organização. Como é que vais trabalhar isto? Vais trabalhar como um WRC? Tens espaço para 23 provas e tens 25, 26, 27 que querem entrar. Vais fazer como fizeram com o RAC com a Catalunha, que só anda de 2 em 2 anos. Vais fazer isto aos teus associados, se calhar é isto que vai acontecer, não sei. Vão criar aqui 2 divisões, que uma é o CPR, clubes que organizam, organizações que organizam, passo o pneunagem, provas no CPR, outros que organizam regionais, outros que organizam spirits, promos. Como é que é isto? É que agora é toda uma panóplia que se abriu aqui. No centro, nos rallies regionais, centro, norte e sul, como é que vamos ficar? Há espaço para entrar em outras organizações? Não há. Vão ser relatórios, vão subir e baixar também. Portanto, eu acho que isto é simples, não há que inventar a roda. 9 provas, escolhes 8, conta os teus 7 melhores resultados. Simples. Eu por acaso fazia um bocadinho diferente de vocês. A única coisa que eu fazia era tirar o Rally de Portugal, porque é claramente o Rally em que tu podias dizer classificar como uma prova extra-campeonato. Todos os pilotos estão convidados a participar, mas era um Rally que não ia contar efetivamente para nada, porque o que nós temos visto todos os anos é a lista de inscritos é sempre mínima. É sempre a prova do campeonato com menor quantidade de inscritos. Portanto, se não existe muito interesse da parte dos pilotos, porque é que haveríamos de fazer uma prova a contar para o campeonato se não existe esse interesse? Eu sou da opinião que convidas os pilotos a participar, até podes eventualmente apoiar financeiramente se calhar a parte da inscrição. Sim, claro. Tens Espanha, não é? Olhamos para o lado, as coisas funcionam bem. As Canárias não faz parte do Supercampeonato de Espanha, nem do Campeonato de Espanha de asfalto, por exemplo. Claro. Nem quase todas as outras provas do Mundial fazem parte dos campeonatos nacionais, exatamente. Pode haver uma ou outra que faça, como Portugal, mas a regra não é essa, nunca fazem. Aliás, eu em relação a esse aspecto e Vasco, acho que tens realmente razão nisso. Pronto, se tivesse que tomar outra medida, antes até desta de incluir mais uma prova nacional para depois escolherem 8 e pontuarem 7, para mim a primeira decisão antes até era exatamente excluir o Rally de Portugal do Campeonato de Portugal. Eu aí sou um bocadinho crítico em relação quer ao Zé Pedro, quer ao Armindo Araújo, compreendo perfeitamente a posição deles, não sei se não estivesse na posição deles como pilotos empresários das suas equipas, se não tomaria também essa decisão de pressionar para que o Rally de Portugal pertencesse ao Campeonato de Portugal. Mas eu acho que não faz sentido rigorosamente nenhum, quer dizer, é uma prova que está completamente desadequada do Campeonato de Portugal de Rallys. Não tem só para dar aqui um caso, os pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys saíram do centro operacional do Rally numa quarta-feira, salvo erro, tiveram fora durante quase um dia e meio, sem assistências. As únicas assistências que tiveram foi assistências remotas. Portanto, todo aquele aparato das assistências que teve montado na Exponor
não serviu para nada, porque os pilotos não Para foram nada. ao Campeonato de Portugal e só foram lá quando a prova terminou no final da primeira etapa, mais nada. Portanto, foram para lá. Safari. Quer dizer, isto não faz sentido rigorosamente nenhum, quer dizer, uma prova destas com quase 140 km de troços, penso eu, e com 600 km de interligações, quer dizer, isto é completamente inconsequente, quer dizer, não faz sentido, por mais que me tentem explicar que pode não ser esta etapa, pode não ser a prova mais cara, que a mais cara eventualmente será o Rally Vinho Madeira, tudo bem, mas quer dizer, o Rally de Portugal, como está atualmente, e estando integrado no Mundial e com as condicionantes todas que o Mundial tem, não faz sentido ter lá uma prova de Mundial. E, portanto, este problema resolvia-se dessa maneira muito simples. Bastava uma decisão muito concreta do Ninho Mourinho, dizendo esta prova sai do campeonato. Aliás, mais ainda, o próprio ACP e a FPAC não estão, nem de modo algum, de mãos juntas dadas neste Rally de Portugal. Atenção, aquilo são vistos um bocadinho como os sem-abrigo do Campeonato do Mundo, não é? O Campeonato de Portugal é visto ali como os sem-abrigo do Campeonato do Mundo. Vão ali uns tugas disputar umas provas, ainda por cima, não é? Ainda por cima os desgraçados partem cá para trás, nunca conseguem andar nas vistas porque têm que andar a poupar ali nas contas do Nacional. Zero visibilidade, não é? Não tem visibilidade, não tem nada. Era exatamente isso que eu ia dizer. O Paulo comparou o Rally de Portugal ao Rally da Madeira, mas ao menos na Rally da Madeira o Campeonato de Portugal de Rallys é uma das principais atrações. Exatamente. No Mundial de Rallys é mais um. E é mais um dos que parte lá para trás. Parte lá para trás, ainda por cima os desgraçados quando passam, já a primeira vez nos troços já é mau, já estão muito destruídos, e então quando passam lá a segunda vez, então aquilo é tentar sobreviver, já nem é propriamente, aliás, basta a gente ver os relatos dos pilotos que andam ali a meio e para o fim da tabela, o caso do Paulo Neto, e é indescritível, o que eles contam é indescritível, quer dizer, o que apanham nos troços são autênticos muros, quer dizer, aquilo são corridas de sobrevivência quase. Sim, sem dúvida. É um rally raid, não é? Não é um rally raid, se os pilotos querem disputar o campeonato, querem ir ao Rally de Portugal, ok, inscrevem-se, vão lá, fazem o rally que querem, ótimo, terminam na posição que terminarem, está ótimo. Agora, aquilo pertencer a um campeonato é que, sinceramente... Aliás, o número de inscritos disto tudo, estavam 14 inscritos no CPR. Aliás, eu até fazia uma coisa, que podes criar um incentivo, por exemplo, para a FPAC fazer aí uma parceria e dar um incentivo, imagina, o melhor português ou os 3 melhores portugueses recebiam, imagina, um prémio, que era um desconto nas inscrições das provas seguintes, tipo uma coisa assim do género. Uma coisa que incentivasse os principais pilotos a lá irem. Mesmo assim só ia beneficiar os mesmos, porque vai a esta prova, no fundo é a equipa oficial. Sim, beneficiava aos mesmos, mas não prejudicava aos outros. Sim, pelo menos era isso. Aliás, uma das razões porque eu acho que o Campeonato de Portugal Rallys não deve estar no Rally de Portugal tem a ver também com o Campeonato das duas rodas motrizes. Porque é que as duas rodas motrizes não vão ao Rally de Portugal? Claro. Porquê? Exatamente por esta razão, porque não faz sentido nenhum. Quer dizer, este ano, no Rally de Portugal, houve um carro de duas rodas motrizes. Um carro de duas rodas motrizes. Portanto, eu acho que isto diz tudo, quer dizer, não é preciso arranjar as justificações nem nada. Não é rally para o Campeonato de Portugal. Ponto final. Faziam a Taça de Portugal no Rally de Portugal, não é? Ou, por exemplo, se quisessem, tudo bem. Mesmo assim era limitativo para muitos pilotos que eventualmente quisessem disputar a Taça de Portugal. Mas pronto, mas podia ser uma ideia, por exemplo, o Rally de Portugal não conta ao campeonato, mas conta, é a Taça de Portugal, o melhor português no Rally de Portugal vence a Taça de Portugal. Tudo bem, pronto. Era perfeitamente legítimo, sim. Exato. Muito bem, antes de terminarmos, já vamos aqui com algum tempo de uma conversa bastante interessante. Eu faço-vos aqui uma questão porque estava aqui a ver e o Armindo Araújo tem tido um início de campeonato, vamos chamar frio, vamos chamar assim, não tem sido assim um início exuberante como em anos anteriores, tem apenas um pódio na Alboreira, algumas exibições menos conseguidas tanto no Rally de Portugal como em Lisboa. Acham que isto começa a cheirar a fim de ciclo ou acham que é apenas uma má temporada? Eu
No outro dia estive a pensar nisso e não sei, posso estar a pensar mal ou a ver estatisticamente muito enviesado, mas eu estou a ver muitos pilotos com bastante dificuldade de adaptarem-se a este Skoda, este Evo, né? O Evo. RS. RS, exatamente. Meu RS. Não sei, o Armindo ano passado também quando trocou, depois com este carro também apagou-se um pouco. Não sei, ele teve o Rally Terras da Bobreira, foi o Rally de Portugal também correu muito mal. O Rally de Lisboa, pá, este carro em asfalto, não sei. Eu tinha muito esta impressão, depois aparece o João Barros a andar aqui ao seu nível no Rally de Castelo Branco, no Rally de Lisboa também andou um bocado lá mais para trás. Eu tive esta conversa depois também com o Marujo no final do Rally de Portugal, no final do Rally de Castelo Branco, sim, ele revelava ali também, ele estava-me a dizer que algumas, o carro é muito particular, não sei se pode ser por aí, se não. Fim de ciclo, não sei, penso que o Armindo nunca será muito fim de ciclo, temos que contar para bem de todos nós, não é? Ainda um pouco com o Armindo. Sim, o Marujo também me disse exatamente isso. Desculpa, Paulo, só. O Ricardo Marujo e penso que foi o Pedro Lago que também disseram que este carro parece que é ali à frente, é um bocado a maneira como a frente agarra, que é assim um bocadinho diferente do que aquilo que eles estão habituados, portanto pode efetivamente... Não sei, eu vejo isto, mas vejo isto também a nível de Espanha, é o caso particular do Correte, mas no Europeu de Rallys e no Mundial, não sei, também vejo este Skoda a ficar um bocadinho, acho que é um carro com andamento, em Espanha vê-se isso, mas eu acho que deve ser muito mais difícil de afinar e de conseguir tirar partido dele que o Toyota, por exemplo. Sim, poderá ser um bocadinho por aí, é certo que este ano o Toyota realmente evoluiu muito, né? A gente vê, o próprio Ruben Rodrigues está a aproveitar-se ao máximo, o Pedro Almeida fez a exibição que fez também no Rally de Portugal e também no Rally de Lisboa, não é? Ainda por cima o Rally de Lisboa, que ele também não era um rally que ele conhecesse particularmente bem, ao contrário do Armindo, que já tinha feito alguns daqueles troços. Eu penso que está aqui um bocadinho no meio termo, isto é certo que o Armindo, o ano passado, foi o único piloto que deu alguma luta, ao Mick e ao Sordo, e foi mantendo ali a posição quase sempre de melhor português, com algum à vontade. Mas este ano as coisas não lhe começaram a correr bem logo no Terras da Abobreira. Bem, mais ou menos, Paulo, ele faz o segundo melhor resultado, não é? Sim, se manda para ele faz 23 pontos. Ele desculpa-se muito com o facto de, em um determinado momento, o acerto do carro não ter sido aquilo que ele esperava e pronto. E também me apercebo outra coisa, para além, embora o carro é competitivo, isso não há dúvida, mas apercebo-me também outra coisa no Armindo. O Armindo tinha sempre em alguma pequena adversidade que tenha ao longo dos ralis, sempre foi assim no passado, dois troços depois consegue sempre reagir, consegue sempre fazer bons tempos, consegue voltar outra vez ali um bocadinho à guerra. E a verdade é que nestes últimos, assim que se viu um bocadinho para trás, já não conseguiu reagir mais. Não sei se por falta de confiança no carro, não sei se por os acertos não serem os ideais. Agora vamos tirar de uma vez por todas a limpo o que se vai passar no Rally da Madeira, porque ele na Madeira vai estrear um carro novo, vai estrear um novo Skoda, portanto, completamente novo. Portanto, não vai haver aqui desculpas quanto a acertos, mas acertos. O carro é novo, é completamente novo, portanto é estrear. Vai ser o carro dele para o resto do campeonato e é uma prova que ele conhece muitíssimo bem, portanto também não pode dar essa desculpa. Também não tem que se preocupar com os pilotos locais em termos de campeonato de Portugal, portanto vai ser a prova onde talvez ele tenha mesmo que reagir, ele tem mesmo que ganhar a Madeira entre o Campeonato de Portugal Rallys, e se não ganhar vai ser complicado a partir de agora. Exato, já começa a ser um déficit muito grande. Muito grande. Para não passarmos o episódio sem falar pelo menos um bocadinho das duas rodas motrizes, o campeonato neste momento
Está aqui sempre, por acaso eu acho que uma coisa que eu acho particularmente interessante nas duas rodas motorizadas é que isto todos os anos muda-se os jogadores, todos os pilotos, aparecem sempre pilotos diferentes, há sempre assim um que salta à vista e depois eles começam a dar o salto e de repente aparecem novos, portanto é um campeonato que está sempre em constante evolução e revolução. O João Rodrigues venceu então o Rally de Lisboa e o Rally de Castelo Branco. Neste momento leva 19 pontos de vantagem para o Hélder Miranda e leva 29 pontos para o Pedro Silva. O Pedro Câmara tem apenas 27 pontos, já está bastante distante, ele que decidiu não ir a Castelo Branco para se priorizar no Peugeot Rally Cup Ibérica. Portanto, acham que o campeonato se começa também a decidir a favor do João Rodrigues ou acham que há algum piloto que ainda se pode intrometer aqui no meio? Eu acho que o João leva isto bem encaminhado, é um especialista em asfalto, ainda há mais algumas provas de asfalto pela frente, tem aqui uma boa vantagem, é muito rápido em asfalto, vem aqui de uma boa escola também e um bom desenvolvimento, mas é como dizes, isto nas duas rodas motrizes já em 2 rallies muda tudo. Sim. Curioso para ver também, estamos todos curiosos para ver o que é que o Pedro Câmara pode fazer aqui. Pedro Silva penso que vai ser sempre constante e vai andar sempre aqui nos pódios, portanto o campeonato de duas rodas motrizes promete. E o Hélder Miranda, claro, aqui na fase de terra, quando iniciar depois também mais a norte, vai ser interessante, isto vai andar sempre baralhado, apesar da distância pontual ser bastante, ou ser superior, ser bastante grande ainda. Eu acho que isto vai virar muito rapidamente. E acaba por ser o campeonato mais equilibrado, porque os pilotos não tiveram que fazer escolha entre duas provas, não é? Portanto, este é que é o verdadeiro campeonato. E não puderam ir ao Rally de Portugal e está aqui exatamente, ainda o Rally de Portugal ficou de fora, portanto, aliás, a FPAC sabe quais são as regras, não é? Tem-as aqui nas duas rodas motrizes, não é preciso inventar nada, está tudo lá. É só aplicar isto ao campeonato principal. Mas em termos de pilotos, falando, claramente o João Rodrigues é o piloto a bater. Ele depois da época passada ter feito o que fez com os Clios, já se antevinha que ele ia ser muito competitivo também com o Peugeot e todo o seu histórico com um outro Peugeot que ele tem, que é um 106, um carro que ele próprio construiu, era sempre extraordinariamente rápido nas provas de asfalto e sempre muito competitivo. E, portanto, tudo o que for asfalto e para ele é sempre muito bom e certamente vai ser um piloto muito difícil e vejo que é o piloto que consegue manter um ritmo elevado e ser sempre muito consistente. Portanto, não tem muitas variações, não faz agora 2 primeiros tempos e depois faz um quinto e um terceiro e um quarto, não. Ele é muito rápido e muito consistente e esse tipo de rapidez e consistência é o pior para os seus adversários, porque um adversário pode bater-se com ele num troço, mas no troço a seguir faz terceiro ou faz quarto e, portanto, portanto o João nisso é terrível e não vai ser um piloto fácil de bater. O Pedro Silva vai ser muito regular, já tem experiência nas duas rodas motrizes, tem ali um ligeiríssimo handicap que eu acho que são os pneus, o facto de não usar Pirelli ou Michelin nas provas de asfalto, sobretudo, acho que é uma condicionante, retira ali uns décimozinhos por quilómetro no asfalto, mas pronto, é uma opção que também tem a ver com os patrocínios dele, como é óbvio, e portanto ele sabe isso de antemão, melhor que nós. Depois o Hélder, obviamente, quanto mais próximo forem as provas a norte e de terra, melhor ele vai andar. Obviamente que sentiu mais dificuldades nas provas de asfalto, sente-se, agora também em Castelo Branco sentiu isso, como é óbvio, é natural, mas mesmo assim fez uma grande prova e fez um grande resultado. Depois há aqui um piloto que é rápido, já demonstrou que é rápido, mas tem tido muitos azares, que é o Dani Carreira. Fez uma excelente Copa no Renault Clio há 2 anos, depois o ano passado teve um acidente muito chato, relativamente grave, este ano está a recuperar, mas a verdade é que já teve mais 2 saídas de estrada e, portanto, não está fácil pôr em resultados o andamento que ele tem. Gostei muito de ver nesta prova um piloto
que foi o Rafael Cardeiro. Andou bem, andou muito bem, andou pelos primeiros lugares. Ele normalmente anda sempre ali nos quartos, quintos. Desta vez andou a lutar ali com o João, teve a 5, 6 segundos e andou ali próximo. Depois teve um problema com uma peça da caixa, acho eu. E pronto, e acho que entre estes pilotos estará, ou sairá com certeza, o vencedor deste ano das 2 rodas motrices. Muito bem. Paulo, Ricardo, obrigado aos dois. Vamos dar aqui concluído o episódio então dedicado aqui a um ponto de situação da atualidade do Campeonato Português de Rallys. Espero conseguir ter aqui uma agenda mais flexível para um pós-Rallys da Madeira, que pode tornar, como já falámos, o campeonato aqui bastante interessante. Espero que a gente consiga aqui, então, concretizar pelo menos mais uns episódios até o fim da temporada. Obrigado aos dois, obrigado a toda a gente que esteve, que nos está a acompanhar, que hoje não foi em direto, mas que nos vai ouvir. Vai sair, nós estamos a gravar isto na quinta-feira à noite, sai na sexta-feira de manhãzinha, logo às 8 horas terão o episódio disponível. Portanto, obrigado aos dois, obrigado a todos os que estão a ouvir. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Obrigado. Vamos falar de rallies, volta terça-feira para o Rally da Grécia, portanto, mas o CPR volta então depois do Rally da Madeira. Obrigado a todos e até já. Um abraço. Obrigado.